Prefeitura Municipal de Porto Esperidião, trabalhando para o povo, na infraestrutura, estradas bem cuidadas, possibilitando o ir e vir da comunidade e a escoação de nossa produção com agilidade. Na saúde, Porto Esperidião realiza o maior enfrentamento de saúde da história para evitar a proliferação da Covid-19. Na educação, melhores condições de trabalho para os professores, gerando mais aprendizado aos alunos. Porto Esperidião, gerando através do trabalho qualidade de vida para a população. Gestão 2021-2024. Em Quatro Marcos, você conta com o serviço especial da Borracharia Brasil. Não ande de pneu murcho, aqui é tudo calibrado. Borracharia Brasil, em Quatro Marcos, na Avenida São Paulo. Saída para Araputanga. Faça-nos uma visita. Acidente na 163 com vítimas fatais. Segundo relato do motorista da carreta, o veículo de passeio rodou na pista e invadiu a faixa contrária, quando acabou colidindo lateralmente com a frente da carreta. Uma lancha devastada pelo fogo em Nova Mutum. Do município, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a lancha que a mulher estava acabou explodindo, matando a vítima carbonizada. Informações apuradas pela imprensa do município divulgam que as 4 pessoas estavam na embarcação quando, de repente, por razões desconhecidas, a lancha explodiu. Gefron apreende drogas próximo ao posto do Limão. Uma busca minuciosa no interior do veículo Voyage. Encontraram ali um compartimento oculto conhecido mofó, onde são escondidos os entorpecentes. Ali estavam vários tabletes de pasta base de cocaína, aproximadamente 20 tabletes de pasta base de cocaína, que após ser pesado, totalizou aí 22 quilos de drogas. Recorde como foi a independência do Brasil. Como muitas vezes, a imaginação é que funda a realidade e não o contrário. E essas pessoas que observam a cena? O carroceiro está como que espantado, ele não sabe o que está acontecendo. Então, efetivamente, ele tem uma posição pacífica diante do ato de independência do Brasil. É o que você vai conferir agora. Boa tarde, iniciamos aqui nossa edição do nosso jornal Folha do Vale, edição de quarta-feira. Uma ótima quarta-feira para você, seja muito bem-vindo à nossa programação. É um prazer tê-lo comigo, ter a sua audiência, ter você aí assistindo e acompanhando a TV Folha do Vale todos os dias, diariamente. 28/9/2022 é a data de hoje, uma quarta-feira abençoada a todos vocês, que sejam aí com seus objetivos concluídos, que dê tudo certo aí no seu dia, que seja maravilhoso. É o que desejo a você hoje. Levando o intuito que a TV Folha do Vale traz a você, de deixar você muito bem informado de todos os acontecimentos da nossa região, o fato aconteceu na BR-163. Um veículo Onix acabou perdendo o controle por conta da chuva, vindo a derrapar na pista com muita intensidade e ocasionando uma colisão frontal com uma carreta, levando a vida de 5 pessoas. Paulo Vitor, de 27 anos, Leandra Souza, de 21 anos e Ronaldo de Proenza, de 30 anos. Essas são as 3 vítimas identificadas até o momento do acidente na BR-163, envolvendo um carro de passeio e uma carreta, que acabou vitimando 5 pessoas. O acidente ocorreu no quilômetro 561 da rodovia, a cerca de 40 quilômetros de Nova Mutum, por volta das 14 horas desta última segunda-feira. As 5 vítimas fatais estavam no veículo de passeio, um Onix prata com placa de Várzea Grande. As vítimas ainda não identificadas são uma mulher e uma criança entre 1 e 2 anos de idade. Segundo o relato do motorista da carreta, o veículo de passeio rodou na pista e invadiu a faixa contrária, quando acabou colidindo lateralmente com a frente da carreta. Com o impacto, o carro foi parar fora da pista, completamente destruído.
Um vídeo registrado por uma pessoa que passava no local logo após o acidente mostra que chovia no momento e várias pessoas pararam para prestar socorro. Porém, todas as vítimas já estavam sem vida. Com o impacto, os corpos delas foram arremessados para fora do veículo. O motorista da carreta conversou com a imprensa e relatou que em 5 anos de estrada é a primeira vez que se envolve em um acidente e lamentou a perda das famílias. Foi tudo muito rápido, né? Quando eu percebi, ele já perdeu o controle e vinha com o caminhão com o carro de lado. Entendeu? E eu freiei, mas não deu tempo eu senti só o impacto. Eu desci desesperado para tentar socorrer. Pelo impacto eu já sabia que provavelmente não tinha sobrevivente, né? Eu achei que era só uma pessoa também dentro do carro. Quando eu vi ele lá, eu não consegui me aproximar, já vim para cá desesperado. Outro caminhoneiro já me levou para dentro do caminhão dele. Enfim, eu sinto muito pela família, né? Sentimento pela família e por essa família que perdeu a vida aí nesse trágico acidente. Sinto muito mesmo. A senhora é caminhoneira há quanto tempo? Aproximadamente aí 4, 5 anos. Primeiro acidente que o senhor se envolve? Graças a Deus, o primeiro, e espero que seja o último. Nunca mais aconteça isso, porque é muito ruim mesmo, é desesperador. Eu tenho um filho de 3 anos e quando eu vi, eu fiquei sabendo que tinha uma criança, eu fiquei bem mais nervoso, porque eu sei que tem alguém sofrendo, né? E vai sofrer muito por essa perda, né? A perícia técnica do município de Sorriso chegou no local para realizar os trabalhos por volta das 18 horas. A pista só foi interditada durante a realização da perícia. É complicado, né, gente? A gente vem noticiando esse tipo de notícias aí que vem acontecendo na BR-163. São fatos e fatos de acidentes que vem ocasionando aí nessa BR aí. Então deixa o meu recado para você aí que vai pegar a estrada, para você que vai dirigir. Evite álcool, evite dirigir cansado. Se vê que está cansado, pare o carro, descanse. Evite imprudência, ultrapassagem indevida. Lembre-se que a sua vida é preciosa. Então evite esse tipo de atitudes para que você tenha um futuro próspero ao lado das pessoas que tanto te amam. Em Lucas do Rio Verde, uma lancha acaba pegando fogo e entre meio esse incêndio, uma pessoa não consegue escapar e acaba sendo vítima desse caso. A gente está aqui na frente do Corpo de Bombeiros para trazer essa triste notícia de Lucas do Rio Verde envolvendo a empresária e arquiteta Rita de Cássio Fernandes Lírio. A mulher de 25 anos acabou morrendo durante um passeio de lancha com o marido e 2 amigos em um lago a 15 quilômetros do perímetro urbano do município. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a lancha que a mulher estava acabou explodindo, matando a vítima carbonizada. Informações apuradas pela imprensa do município divulgam que as 4 pessoas estavam na embarcação quando, de repente, por razões desconhecidas, a lancha explodiu. Os 2 amigos do casal que estavam na embarcação acabaram sendo arremessados para a água. O marido de Rita, ainda na lancha, tentou salvar a mulher, que bateu a cabeça e ficou desacordada. O homem acabou sofrendo queimaduras de 3º grau e não conseguiu salvar a mulher. O Corpo de Bombeiros imediatamente foi acionado e iniciou as buscas pelo corpo da vítima. No entanto, somente no dia seguinte, no domingo pela manhã, o corpo da empresária foi encontrado. Uma morte que deixou o município de Lucas do Rio Verde entristecido. Nesta manhã, na Câmara dos Vereadores, a partir das 10h30, o corpo da arquiteta é velado e o sepultamento está previsto para esta tarde. As causas que provocaram essa explosão na lancha deverá ser investigada pela Polícia Civil. Uma morte que pegou todos do município de surpresa. Rita de Cássia era bastante conhecida em Lucas do Rio Verde e estava envolvida em projetos sociais. Como todos já devem ter estudado, né? Você lembra como se surgiu a independência do Brasil? Eu imagino que deve ter uma recordação bem vaga. Então a gente fez uma reportagem trazendo hoje como foi a história da independência do Brasil. Como a gente conseguiu esse ato heróico,
o Grito do Ipiranga, onde surgiu a nossa independência. O Salão Nobre do Museu do Ipiranga, em São Paulo, foi feito sob medida para a obra criada em 1888 pelo pintor Pedro Américo, o quadro Independência ou Morte. E muita coisa que a gente vê aqui, né, Lília, não aconteceu exatamente assim. Não. O próprio artista Pedro Américo escreveu um livro dizendo uma frase do tipo: a realidade inspira, mas não escraviza. Então, a intenção do pintor é elevar o momento. E ele eleva para valer. A historiadora Lilia Schwartz acaba de lançar um livro sobre as principais imagens da independência. Ela descobriu várias interpretações que o artista fez sobre a cena. O príncipe não estava montado num cavalo. Pedro Américo sabia disso, porque viagens de longa distância eram todas vencidas em lombo de burro. A cena aconteceu quando Dom Pedro foi resolver uma disputa pelo comando da província de São Paulo. No dia 7 de setembro, a comitiva vinha de Santos, subindo a serra. O príncipe devia ter usado roupas bem mais leves que o uniforme de gala. E os documentos dizem que ele não se encontrava nos seus melhores dias, nas suas funções intestinais, digamos assim. De tempos em tempos, Dom Pedro era obrigado a apear-se. A mesma coisa vale para as roupas da guarda de honra. Esses uniformes foram criados depois do 7 de setembro de 1822, pelo artista Jean-Baptiste Debré, em 1823, portanto, não estavam vestidos dessa maneira. Os famosos dragões da independência. Os famosos dragões da independência. Na realidade, a comitiva era formada por alguns militares e vários filhos de fazendeiros, que entraram no grupo durante a viagem. Para piorar a situação, o Riacho do Ipiranga, que aparece na base, não poderia estar aqui de maneira nenhuma. Mas, em nome da nação, Pedro Américo sacrifica a geografia. A geografia também está um pouco sacrificada em relação à Casa do Grito, né? Pedro Américo provavelmente se baseou nesta casinha que aparece nesta pintura de 1823. A Casa do Grito, que existe até hoje no Parque da Independência, não estava na cena com Dom Pedro. Essa casa, como nós conhecemos a Casa do Grito, foi só construída em 1844. Inclusive, muitos anos depois foi aberta essa janela na frente da casa para que a realidade imitasse a imaginação. Essa é uma história típica de como muitas vezes a imaginação é que funda a realidade e não o contrário. E essas pessoas que observam a cena? O carroceiro está como que espantado. Ele não sabe o que está acontecendo. Então, efetivamente, ele tem uma posição pacífica diante do ato de independência do Brasil. Agora, há uma figura muito interessante que pouca gente vê. Bem no alto, à esquerda, está o povo. O povo é negro, o povo está descalço e, mais ainda, o povo anda na contramão. A gente pode ver que a independência está vindo por aqui e ele está indo por lá. O povo não tem tempo de parar para olhar essa agitação toda, essa confusão toda. O povo tem que trabalhar. A pintura foi uma encomenda feita por Dom Pedro II para homenagear o pai e fazer propaganda da monarquia. Mas o museu e o Parque da Independência somente foram inaugurados nos primeiros anos da República, quando cresce muito a importância econômica de São Paulo. Toda a construção do Museu Paulista procurou dar para São Paulo um grau de protagonismo que São Paulo não tinha até então. Hoje, quem anda pelo Parque da Independência não encontra uma indicação do local exato da cena do grito, nenhuma placa. Muita gente pensa que foi onde hoje existe este monumento, mas não foi. Em pelo menos 3 pontos foram colocados marcos que depois foram arrancados. A última sinalização foi feita neste ponto do jardim, mas o marco foi retirado. Para chegar ao local onde Dom Pedro realmente encontrou as tropas e fez a declaração que entrou para a história,
é preciso avançar 200 metros no Parque da Independência, até aqui onde eu estou. Este ponto foi revelado por um estudo que usou referências históricas e uma nova tecnologia de localização para indicar com precisão onde tudo aconteceu. O primeiro marco foi colocado em 1825, com a ajuda de um integrante da própria comitiva de Dom Pedro. Eles mediram a partir da ponta, esticaram uma trena com 184 braças, dá 405 metros, e aqui colocaram o que diz uma baliza. Por que esse marco foi perdido assim logo depois? Alguém tirou e colocou lá em cima, ou então por razões de urbanismo e arquitetura, alguém dizia, ó, fica melhor fazer mais para cima do que fazer aqui. Foi construído um marco 200 metros acima, mas ele foi enterrado. E sendo enterrado, depois se perdeu completamente. E o Riacho do Ipiranga, onde a comitiva parou para descansar, está hoje canalizado na maior parte do percurso. Dom Pedro diz, não, eu quero que seja colocado exatamente no lugar onde aconteceu, no Ipiranga. Então é um desejo de Dom Pedro que não foi cumprido. O projeto de sinalização está sendo analisado pela Secretaria de Obras de São Paulo. Quando o príncipe Dom Pedro partiu para São Paulo com a sua comitiva, ele deixou no comando, como regente do Reino do Brasil, a esposa dele, a princesa Leopoldina. No dia 2 de setembro de 1822, ela convocou ministros e procuradores para o Palácio da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Este quadro do Museu Histórico Nacional reproduz o Conselho de Estado. O desafio era como reagir a Portugal, que anulava poderes de Dom Pedro e mandava mais tropas para evitar a independência do Brasil. E a solução, a princípio, claro, nas cartas que depois ela escreveu, que foram encaminhadas a Dom Pedro, era na direção de que a declaração da separação política fosse realizada o mais rapidamente possível. 5 dias depois, as cartas de Leopoldina e Bonifácio alcançaram Dom Pedro em São Paulo e provocaram o grito às margens do Ipiranga. A pintura A Sessão do Conselho é de autoria de uma mulher, a artista Georgina de Albuquerque, que relembrou o episódio em 1922 para fazer uma homenagem à imperatriz. Não resta a menor dúvida de que, naquele momento, ela assumiu um protagonismo, né, que não é muito comum a gente encontrar nos livros de história, né, que sempre colocam a mulher nesse período numa posição absolutamente subalterna, né, escondida. Uma terceira imagem retrata um episódio que demonstra como o 7 de setembro não foi tão marcante assim na época. A aclamação de Dom Pedro I como imperador do Brasil. No dia 12 de outubro de 1822, aniversário de 24 anos de Dom Pedro, aconteceu uma grande festa aqui no Campo de Santana, no centro do Rio de Janeiro. Uma festa que durou cerca de 6 dias. Agora, Laurentiano, uma festa assim começou a ser preparada antes do 7 de setembro, né? Sim, as imagens da época mostram um cenário muito bem preparado. Tinha um palanque, tinha arcos, alegorias, pinturas. Era como preparar o desfile da Marquesa de Sapucaí no Carnaval Carioca. Isso leva meses. O que significa que a festa da aclamação no dia 2 de outubro já estava sendo planejada antes do 7 de setembro. Era o local mais popular do Rio de Janeiro, onde as pessoas se vestiam no domingo, vinham passear, as damas, os senhores, mas principalmente os escravos. Isso aqui era um local que tinha batuques, tinha festa. Era uma praça negra, africana. A escolha desse local é de forma deliberada, é uma apresentação, como se o Dom Pedro estivesse debutando como imperador do Brasil naquele momento, diante da população. Jean-Baptiste Debré, artista oficial da corte, foi testemunha da cena e a gravura dele foi produzida e enviada para várias províncias, espalhando a notícia. O 7 de setembro não saiu em jornal. É uma data que ficou restrita a São Paulo, que era uma cidadezinha muito pequena na época, e só mais tarde, o 7 de setembro se impõe como a data nacional da independência do Brasil.
Mas nos primeiros anos realmente foi o 12 de outubro. Se você olhar toda a documentação, você vai ver que até o 12 de outubro, ele continuava assinando como príncipe regente do Reino do Brasil. Do 12 de outubro em diante, ele passa a ser imperador e por aí vai. As nações precisam de uma data simbólica para dizer o momento em que elas surgiram. E Dom Pedro escolheu o 7 de setembro. E quais foram as reações de Portugal quando a notícia da aclamação atravessou o Oceano Atlântico? Há uma guerra em andamento na Bahia. Essa guerra começou, de fato, em fevereiro de 1822. Então, há uma grande mobilização política de tropas, de recursos em Portugal para tentar conter. Mas isso daqui virou uma pororoca. Era impossível conter a independência do Brasil nessa altura. Um veículo que vinha transitando próximo ao posto do Limão abriu suspeita da Gefron, através da Operação Olos Guardiões da Fronteira, que vinha fazendo rondas por aquela região, juntamente com a Polícia Militar, onde realizaram a abordagem e tiveram êxito na apreensão de vários quilos de droga. Equipes do Grupamento Especial de Fronteira, em uma ação conjunta, com o Comando Regional 2 da Polícia Militar de Cáceres, estavam em uma fiscalização de rotina no posto fixo do Limão, ali na região de Cáceres, quando de repente avistaram um veículo Voyage de cor branca. Ao parar aí o veículo, fizeram inúmeras perguntas ao condutor, que acabou aí entrando em contradições. E após uma busca minuciosa no interior do veículo Voyage, encontraram ali um compartimento oculto conhecido mocó, onde são escondidos os entorpecentes. Ali estavam vários tabletes de pasta base de cocaína, aproximadamente 20 tabletes de pasta base de cocaína, que após ser pesado, totalizou aí 22 quilos de drogas. Segundo informações do condutor do veículo, ele levaria a droga até o município de Cáceres e receberia pelo transporte R$3.000. Diante da situação, o motorista, juntamente com a droga e o veículo, foram encaminhados para a Delegacia Especial de Fronteira, a DEFRON, para as providências que o caso requer. E esta foi mais uma ação integrada entre o Grupamento Especial de Fronteira, o GEFRON, e equipes da Polícia Militar do CR2 em Cáceres, no combate ao tráfico de drogas entre o Brasil e a Bolívia. Bem, amigos, encerramos aqui o nosso jornal Folha do Vale. Agradeço a todos vocês pela sua audiência, por estar comigo diariamente, por trazer a nossa tarde aí mais gostosa, mais interativa e bem informada. Fique com Deus, um beijo no seu coração, um abraço meu, boa tarde.